Imagine uma igreja dividida, cercada por influências externas que ameaçam sua unidade. Disputas internas, imoralidade, confusão sobre os dons espirituais e dúvidas sobre a ressurreição. Esse era o cenário na antiga cidade de Corinto. E foi nesse contexto que o apóstolo Paulo, em um dos momentos mais decisivos de seu ministério, escreveu uma carta que ecoa até hoje. Uma mensagem poderosa sobre a sabedoria de Deus, a supremacia do amor e o verdadeiro significado da cruz de Cristo. Prepare-se para mergulhar nas páginas de 1 Coríntios, onde a sabedoria divina confronta a lógica humana e o poder da ressurreição transforma vidas para sempre. A carta de 1 Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 55 depois de Cristo, enquanto ele estava em Éfeso durante sua terceira viagem missionária. Corinto, uma cidade portuária da Grécia, era um importante centro comercial e cultural da época, mas também era conhecida por sua imoralidade e práticas pagãs. A igreja em Corinto havia sido fundada pelo próprio Paulo, mas após sua partida surgiram vários problemas e divisões na comunidade cristã local. Esses problemas incluíam disputas internas, imoralidade, confusão sobre os dons espirituais e mal-entendidos sobre a ressurreição dos mortos. Diante desse cenário, Paulo escreve sua carta para corrigir esses desvios e reorientar os cristãos coríntios no caminho da fé. O pano de fundo da carta reflete a complexidade da cidade de Corinto, que estava imersa em um ambiente pluralista e decadente. Os cristãos coríntios eram pressionados por influências externas, o que contribuía para as divisões internas. Alguns membros da igreja se apegavam a líderes específicos como Paulo, Apolo e Pedro, criando facções e competindo por status espiritual. Paulo, então, escreve para exortar os coríntios a se unirem em Cristo, lembrando que a verdadeira sabedoria não está em seguir líderes humanos, mas em reconhecer o poder transformador da mensagem da cruz. Ele também destaca que a sabedoria de Deus é superior à sabedoria humana e que a mensagem da cruz, embora pareça loucura para muitos, é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. A divisão na igreja de Corinto era um dos principais motivos da carta. Havia rivalidade e ciúmes entre os cristãos, e Paulo se esforça para trazer unidade ao enfatizar que todos os líderes são servos de Cristo e que apenas Jesus é a verdadeira base da fé. Além disso, ele aborda a importância da ressurreição de Cristo como o fundamento da esperança cristã. Sem a ressurreição, a fé seria inútil e os cristãos permaneceriam presos aos seus pecados. Paulo deixa claro que a ressurreição de Jesus é central para o Evangelho, garantindo a vitória sobre a morte e oferecendo vida eterna para todos os que creem. Outro tema essencial abordado em 1 Coríntios é a supremacia do amor sobre todos os dons espirituais e ações. No famoso capítulo 13, Paulo fala sobre o amor como a maior das virtudes, superior a qualquer dom espiritual. Ele ensina que sem amor, mesmo os dons mais espetaculares são inúteis. A igreja de Corinto estava dividida, em parte, por causa da maneira como os dons espirituais estavam sendo usados para promover a exaltação pessoal. Paulo, no entanto, reitera que os dons são dados por Deus para edificação da comunidade, e não para glorificação individual. O amor, segundo Paulo, é o caminho mais excelente, pois é eterno e reflete a própria natureza de Deus. Em sua carta, Paulo também enfatiza que a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria humana. Ele explica que Deus escolheu coisas que o mundo considera fracas e desprezíveis para envergonhar os sábios e poderosos. A mensagem da cruz, por exemplo, era vista como loucura pelos gregos, que valorizavam o intelecto, e como escândalo pelos judeus, que esperavam um Messias triunfante. No entanto, Paulo ensina que essa mensagem revela o verdadeiro poder e sabedoria de Deus. Para aqueles que são chamados à fé, a cruz de Cristo é a demonstração máxima do amor e da graça divina. Assim, 1 Coríntios é uma carta que aborda a unidade na igreja, a importância da ressurreição de Cristo, o primado do amor, a sabedoria de Deus e a mensagem da cruz. Paulo orienta os coríntios a viverem de acordo com a nova vida em Cristo, abandonando divisões, imoralidades e disputas. A carta continua sendo uma mensagem poderosa para os cristãos até hoje, lembrando-os de que, mesmo em meio a uma sociedade caótica, a verdadeira sabedoria e poder estão em seguir o exemplo de Cristo, amar uns aos outros e viver na esperança da ressurreição.
Se você curtiu esse conteúdo e quer continuar acompanhando reflexões que edificam e te ajudam a crescer na fé, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que mais te tocou e compartilha com alguém que também precisa dessa mensagem. E não se esquece, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nada, porque temos vídeos novos toda semana. Segunda, quarta e sexta, com reflexões poderosas, e nas terça e quintas a gente aprofunda em temas bíblicos que vão transformar sua vida. Então fica com a gente e vamos juntos nessa jornada de fé. Obrigado e até um próximo vídeo e que sua semana seja abençoada e cheia de paz. Até o próximo vídeo.